o teólogo judeu, ele compara a alma e o corpo. Ele compara a alma como o músico e o corpo como um instrumento. Ou seja, a alma, ela está apta para realizar qualquer coisa, seja boa ou ruim, porque parte da ação que vem de dentro do pensamento, do sentimento. O corpo não. Se o corpo tiver com defeito, o elemento pode ser o melhor cantor do mundo, mas se ele tiver com problema na garganta, ele não canta. Ele pode ser o maior valentão, mas se tiver com as mãos atrofiadas e tiver paralítico, não adianta ele ser valentão, porque a alma dele é uma alma valente, é brabo, mas o instrumento que ele vai tocar, que é o corpo, não está funcionando. Se o tocador de guitarra, que é a alma, ele for tocar a guitarra e a guitarra estiver desafinada ou com corda quebrada, logicamente ele não vai conseguir realizar uma música com harmonia, não vai prestar. Então é assim que é ilustrada aqui a questão da alma e do corpo. Não é? Então, nesse sentido, quando o instrumento sofre dano, o músico não pode tocá-lo com perfeição, só para ilustrar. E o espírito? O espírito, no hebraico, o termo é ruach, e no grego é pneuma, e significa vento e sopro, respiração divina. Como aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus fez Adão e Eva, ele soprou o fôlego de vida. Então foi diferente dos demais animais. Observe, tem seita que não aceitam que o ser humano tenha espírito. Isso não é bíblico, porque Deus fez tudo pela sua palavra, inclusive os animais da natureza foram feitos pela expressão verbal de Deus. Agora, quando nós fomos feitos, foi diferente. Como foi? Deus manuseou a matéria-prima, o mais puro barro, vermelho, e ali, depois que ele formou, ele soprou. E houve antes uma concordância na Trindade. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E depois soprou sobre ele o Espírito. O Espírito que gera vida, que vem de Deus, que foi gerado com o sopro de Deus, e esse Espírito que gera vida para a alma, como nós estudamos na lição passadas aí, e esse Espírito que gera vida para o corpo. Então a fonte da vida é o sopro de Deus no homem, que o faz diferenciado dos demais animais. Veja só, assim, é a partir dele que o Espírito dos homens é formado. O Espírito é formado no interior do homem, diz Zacarias, no capítulo 12, versículo 1. Também temos uma referência em João 6,63. É a parte mais íntima interior, é o Espírito. E distingue o homem dos seres da terra, como já foi dito. O Espírito do homem rege a qualidade do seu caráter. Olha aí, nós estudamos sobre o pecado do Espírito, não foi? O Espírito do homem rege a qualidade do seu caráter. Por que rege a qualidade do caráter? Porque existe uma ligação direta entre o Espírito e o reconhecimento do Criador. É com o Espírito que nós temos a consciência da existência de Deus. É com o Espírito que nós temos a aspiração para adorar qualquer coisa. Todo ser humano, ele tem tendência para adorar qualquer coisa. Se ele não adorar Deus na igreja, mas ele vai adorar um pedaço de pau, mas ele vai adorar um rato, mas ele vai adorar uma vaca como lá na Índia. Se ele não vai adorar essas coisas porque é mais sabido, mas ele vai adorar aquele cantor lá do Bom Lugar que cantou, ganhou 550 mil, cantou um pouquinho lá, deixou todo mundo doido, mas tem que adorar alguma coisa. É diferente. Então tudo isso leva a problemas, porque é o desvio da adoração. É o desvio do objetivo principal do Espírito existir, que é adorar a Deus. Por isso, quando o Espírito é que rege o caráter do ser humano. Aí nós vemos aqui, em Provérbios 16, 18, o que o ser humano pode ter um espírito soberbo, altivo. Pode ter um espírito perverso, Isaías 19, 14. Pode ter um espírito rebelde, Salmo 106, 33. O espírito dominado por demônios, Mateus 8, 31. Vocês estão vendo aí como é que é o espírito? Se não há lugar para Deus, ou é influenciado pelas coisas ruins, chega até o ponto de ser tomado por demônios. O gadareno, ele falou em nome de quem? De uma legião de demônios. Ele estava ali um ser humano, integral, espírito, alma e corpo, mas quem estava atuando nele era uma legião de demônio. Claro, 6 mil demônios, porque foi usado aqui a linguagem romana para os esquadrões do exército romano. Então Marcos usou porque ele também falou para os romanos. Mas veja só, quem respondeu? Jesus não falou com o homem. Por quê? Porque ele não estava respondendo. O espírito dele estava dominado por uma legião de demônios que lhe dava força, que ele não ficava preso, ele quebrava as cadeias, ele arrebentava com tudo, ele ia para o cemitério, ele ia comer cadáveres para lá, e ele não se vestia mais, ele não tomava banho. E aí às vezes vê pessoas praticamente numa situação lamentável assim, né? Porque não está na direção, não está andando de acordo com o Espírito de Deus. Você vê quando a pessoa se entrega ao alcoolismo, ele fica vulnerável à voz do inimigo, vai sendo dominado, o inimigo vai vencendo, vai causando resistência, vai criando dependência. Um jovem, que Deus os guarde todos, quando usa droga, a primeira coisa que fala na mente dele é Satanás que fala, e diz, agora tu é o grande, agora tu é o tal.
e aí destrói, daqui a pouco acaba com a família, fica igual o gadareno, não quer mais trabalhar, não quer mais estudar, não tem perspectiva, se casar com uma moça, mas vai bater na moça, se a moça não for embora ele mata, e quer matar pai, quer matar mãe, sabe, uma destruição. Aí quando ainda resiste mais tempo, sabe o que acontece? Fica depressivo, doente da cabeça, e é obrigado a tomar, irmã Nacélia, medicação forte o resto da vida, para não correr louco na rua. Então imagine só, aí é obrigado a dormir até meio-dia, não tem mais como assumir nenhuma responsabilidade, destrói a vida. Então o melhor é manter o espírito na presença de Deus, isto é santificação interior mais íntima. Um espírito humilde, sim, Isaías 57:15, fala do espírito humilde. Portanto, a partir do espírito, o homem precisa ser santificado. Então observe aqui, nós estamos falando aqui para vocês, eu estou falando para vocês, da origem mais íntima da santificação. De onde deve partir a santificação? Do relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? Então vamos avançar. Eu estou com medo de dar soluço aqui por causa da pancada, que ela fica me dando soluço. O espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus. Agora aqui é diferente do que nós relatamos aqui. Em Romanos 8,16, o que é que Paulo diz? Porque o nosso espírito... Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quem é Deus? É o ser moral, santo, amoroso, justo, perfeito, benevolente, benigno do universo, o comandante do universo. E tudo que vai contrário a ele vai sofrer derrota. Então, torna-se a pessoa que torna-se morada do Espírito Santo. Quando é que nós nos tornamos morada do Espírito Santo? Quando nós aceitamos a Jesus e seguimos o caminho do Senhor. Quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Logo, torna-se um centro de adoração. Um centro de adoração. Oração, cânticos e bênçãos espirituais e de serviço. Então, estou falando aqui da vida prática já. Vocês estão observando? Como a gente saiu, o nosso espírito está de acordo com a vontade de Deus, aí nós já apresentamos o quê? Uma vida prática. Como é essa vida prática? Nosso espírito torna-se centro de adoração, oração, louvor, bênçãos espirituais e de serviço a Deus. Muito bem. Agora nós vamos aqui para os 3 pontos progressivos, eu vou dizer assim, da santificação. Já estou chegando para o final. Primeiro, nós vamos ver aqui a santificação posicional. Ela tem a ver lá com a definição primeira lá, que nós falamos, santificar. O que é que significa santificar? Separar para Deus, para uso exclusivo de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o que é que acontece conosco? Nós somos separados, nós somos perdoados, nós nos tornamos limpos pelo sangue de Jesus. Aí veja só, é completa e perfeita. O crente torna-se santo em Cristo. Este aspecto da santificação está relacionado diretamente ao fenômeno sobrenatural da santificação efetuada por Cristo no instante da conversão. Uma vez eu vi uma moça aceitando a Jesus numa festa lá em Olho d'Água. Aí, quando ela chegou na praça, a gente ia passando, né? Tinha que passar pela praça no carro, e ela também ia passando, e eu ouvi quando ela olhou para dentro de um clube que estava tendo um forró, e ela disse assim: "Ei, mundão, não acaba não." Eu disse: essa daí não aceitou a Jesus como Salvador. Porque se ela tivesse aceitado Jesus como Salvador, a visão dela já vinha diferente. Ela já vinha para casa com temor. Ela já vinha para casa com um pensamento diferente. O Espírito de Deus já havia atuado nela. Veja só, que também pode ser chamado, isso aqui, esse santificar, pode ser chamado de regeneração. E o que é regeneração? É gerar de novo. É como alguém que dá a luz de novo. É ser gerado novamente. Como Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, é preciso que o ser humano venha nascer de novo. Para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. A água aqui representa, não é em primeiro lugar água batismal, não. A água aqui representa o operar de Deus pelo sangue de Jesus, pelo poder da palavra, pelo crer na palavra, de ser limpo do pecado e ser gerado de novo pelo poder do Espírito Santo. Portanto, é uma ação imediata do Espírito Santo de Deus, que é a santificação posicional. Muita gente, ele aceita Jesus e ele sente o impacto. Mas aí, amanhã, a vida segue. Amanhã a rotina é a mesma. Amanhã ele vai chegar em casa, os problemas são o mesmo. A santificação, as tentações, as provações continuam. A realidade continua a mesma, não muda a realidade. Porque, infelizmente, eu fico preocupado quando eu vejo alguém que implanta na cabeça de uma pessoa, de um jovem: olha, você aceita Jesus, teus problemas estão tudo resolvidos, você não vai saber mais o que é enfermidade. Isso, para mim, é tapiação. Pode ser que seja uma profecia, uma vez por outra, mas cuidado com isso, porque a pessoa aceita Jesus, mas a realidade é a mesma, continua a realidade da vida. É ela que vai fazer a diferença a partir do momento que aceita Jesus. É a presença de Deus que vai fazer com que ela se conduza diferente em meio à situação que permanece. Por que muitos crentes hebreus, eles desistiram?
e desistiram da fé, e voltaram até a sacrificar animais e consideraram como nada o sangue de Cristo e ultrajaram o Espírito da graça, porque quando veio as provações, eles disseram, não valeu a pena ser crente. Ou seja, eles se apegaram com a realidade que permanece, com a rotina que permanece, em vez de se apegar com o que Deus fez na vida deles para o Espírito Santo os conduzir de modo diferente e vitorioso. É a santificação prática. Agora é a santificação progressiva. Eu estou começando aqui a falar da santificação progressiva, porque hoje nós aceitamos Jesus, amanhã a vida segue. Então nós precisamos de quê? De progredir. Nós precisamos de seguir com esta santificação e pedindo força a Deus para ir nos aperfeiçoando. E a santificação prática aplicada ao viver do crente pode ser aperfeiçoada. Como? Estreitando os relacionamentos com Deus. Agora eu faço questão da gente ler aqui. Vamos ler aqui 2 Coríntios 7. 2 Coríntios, é no final do capítulo 6 e até o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 7. 2 Coríntios. Muito bem. Capítulo 6, deixa eu ver se eu vou acertar aqui, eu errei. Muito bem. Veja só o que diz aqui. O que eu falei aqui? Nós vamos ver aqui, irmãos, 2 Coríntios 6, 14, até o versículo 1 do 7. Veja só. O que eu falei aqui? Estreitando o relacionamento com Deus. Isso é santificação progressiva. É você ser colocado num lugar de privilégio e a partir dali você aproveitar aquele privilégio para se aproximar de Deus. Diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Deus e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que senso tem o templo de Deus com o dos ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só a declaração aqui, de que Deus já declara na palavra que passa a andar junto com o crente, habitando no meio dos crentes. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando e santificando no temor do Senhor. É muita coisa, não é? Isto é santificação progressiva, é a aproximação do relacionamento com Deus. Quanto às amizades, deve ser seletiva. Em 1 Coríntios 15, 33, o que é que Paulo diz? As más conversações corrompem os bons costumes. E agora, para a pessoa conversar, não precisa mais nem sair de casa, né? Dá para conversar com todo mundo fora de casa, dentro de casa. E dá para conversar muita coisa que quiser. E aí tem as implicações. Porque Paulo está dizendo aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. Ah, mas as más conversações têm corrompido jovens cristãos, têm corrompido homens cristãos, homens casados, mulheres casadas, lideranças de igreja, porque se não vigiar, as conversações elas vão evoluindo, e aí passam de áudio para vídeos e fotos e chegam ao desastre final. E por isso que o Salmo 1, a palavra nos diz que nós, o crente que é feliz, que anda com Deus, que tem satisfação em andar com Deus, que sente a alegria do céu, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E qual é a sua prioridade? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.